Vamos lá. Aqui a gente vai ter a nossa portaria de vigilância de saúde do trabalhador, é do Ministério da Saúde, do SUS, é essa aqui que eu já escrevi ali, portaria 3.120, tá? Ela tem o mesmo status hierárquico da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, porque tem gente que fala assim, a gente tem que ter uma legislação do SUS, já tem. Aí assim, mas porque a lei do Ministério do Trabalho não é lei, a lei é CLT, assim como a nossa é a Constituição, é lei, né? Agora, a portaria que rege a fiscalização do Ministério do Trabalho é a portaria 3.214. A que rege a vigilância do SUS é a 3.120. É mesmo status hierárquico, não tem diferença nenhuma. Então é portaria com portaria, né? Então essa portaria, ela vai ter uma característica, né? Primeiro ela vai falar sobre o que é a vigilância, o que ela entende, tá vendo? Então, a vigilância não é uma ação pontual, feita em algum momento para resolver um problema. Ela é um processo contínuo, sistemático ao longo do tempo, né? Depois a gente vai ter aquilo que nós já falamos, a cadeia de informação, ação e informação, lembra? Informação que gera intervenção, que gera mais informação. É importante conhecer os sistemas de informação existentes, a gente falou um pouco sobre alguns sistemas, né? E é isso, um pouco essa ideia. Então aqui é uma introdução à ideia de vigilância. Nós usamos aqui uma expressão que se chama sensor de vigilância. O que seria isso? Sensor de vigilância é algum sinal de alteração que pode estar ocultando um problema de saúde. Então, se você tem, por exemplo, um determinado problema, o fulano lá no Banco do Brasil se afastou porque, né, sei lá, por qualquer razão, assédio moral, porque se aborreceu, porque está deprimido, ou sei lá o quê. A gente pode entender isso, e o sindicato é importante que ele esteja atento a isso, porque isso pode ser um sensor de que alguma coisa está errada lá no banco, não é só com aquela pessoa. Ela pode até estar passando por um problema pessoal e tal, mas aquilo pode ser um sensor, então a gente tem que ficar atento. Se acontece com um, pode acontecer com todos. É o que a gente chama também de evento sentinela. Aquele cara que, né, aquilo que sinaliza, o sentinela. Tem alguma coisa aqui, Então, é importante estar atento a isso, né? Não achar que o problema é da pessoa. Não, a Raimundinha que é assim mesmo, não é não. Então, a ideia do sensor de vigilância é exatamente essa lógica. Porque o que interessa ao empregador, ao capital, à empresa, né? Enfim, ao patrão? Interessa que esses problemas sejam individualizados. Interessa que isso seja um problema da Raimunda, do Amadeu, né, do Antônio, do Bené, do Fadel, não seja um problema coletivo. Então, quando a gente olha a vigilância, nós estamos olhando numa perspectiva coletiva. A saúde trabalhadora, ela sempre tem uma abordagem coletiva do processo e do ambiente de trabalho, naquele objeto, naquele estabelecimento, ou naquele conjunto de estabelecimentos. Então, aqui a gente fala um pouco da epidemiologia, é uma área das ciências da saúde que dá sustentação às ações de vigilância. Então, é a epidemiologia associada a outras ciências. Então, a gente muitas vezes vai precisar da estatística, da medicina, da psicologia, da ergonomia, para poder fazer uma ação mais complexa, né? Completa para enfrentar a complexidade, né? Então, olha, uma outra característica do processo é a preparação da ação. Também já falamos disso. Não dá para a gente ir para uma ação sem a gente estar preparado para saber o que vai enfrentar lá. E essa preparação da ação, ela é feita junto com o sindicato, tá? Não é só os técnicos que se reúnem ali, os bambambam, que vão, vamos lá, não sei, e depois chegar na hora chama o sindicato. Não é isso não. O sindicato faz parte da fase preparatória da ação. Se não tiver junto, não rola. Não vai ter ação conjunta, né? Então, essa fase preparatória, ela está proposta na portaria, é o método. Está proposto na portaria. No final do manual tem a portaria, tá? Eu não estou querendo ir na portaria,
para não ficar indo e voltando. Mas lá no finalzinho do manual a gente tem a portaria de 3.120, tá? Então essa fase preparatória é fundamental. Então o que se pretende na preparação? Tem que entender qual é a demanda, né? A gente tem que buscar informação na literatura, muitas vezes, além de conversar com o sindicato, tem que conhecer a literatura. Se eu for fazer uma inspeção na metalúrgica, lá ou na CSN, seja lá onde for, eu vou ter que estudar aquilo. O que é, né, o processo metalúrgico, o que é o processo siderúrgico, como é que funciona o processo bancário hoje. Então, vou buscar a bibliografia, vou ter que me preparar para isso. As atividades que são realizadas numa ação de vigilância são múltiplas. São múltiplas. A gente vai ter, só para dar uma ideia para vocês, como é que a gente faz uma ação de vigilância num lugar simples, tá? Vamos pegar aí um supermercado, que é um lugar relativamente simples. Como é que a gente prepara uma ação de vigilância? Primeiro a gente vai saber para onde, né? Vamos caracterizar aquela demanda. Nós vamos para um supermercado, tá bom. Por quê? Porque tem uma demanda que o sindicato, dados comerciários, trouxe para a gente fazer uma ação. Por quê? Porque este supermercado? Por que este? Porque lá o Princesa, o Extra, sei lá o quê. Porque neste supermercado a gente sabe que tem tido problema. Tem um sensor lá, alguém ficou doente, ou teve um acidente, né? Enfim, então eu tenho uma caracterização da demanda. Uma vez caracterizada essa demanda, aí nós vamos nos preparar para ir ao supermercado. Os sindicatos comerciários preparando com a gente vai dizer, olha, estivemos lá, o gerente não deixou entrar, a gente pediu para fazer a CAT, não fez a CAT, a comunicação do acidente de trabalho, a empresa está fazendo jogo duro, não sei o quê, enfim. Então, ele vai trazer as informações para a gente. Aí nós vamos montar a equipe. Então, como é que se monta a equipe? Dentro da equipe tem que ter alguém que coordene a ação do ponto de vista técnico, para poder ter uma linguagem uniforme. A gente não pode ter uma equipe que chegue lá, cada um vai fazer o que acha que tem que fazer. Não rola. Senão vai chegar lá, bater cabeça, não dá. Então cada um tem que chegar lá sabendo o que vai fazer. Então, tem que ter uma coordenação técnica e uma coordenação fiscal. O fiscal que tem poder de polícia, ele também faz parte daquela coordenação fiscal. Tem que ter alguém na equipe que converse com os gerentes daquele estabelecimento. Tá? Então é o cara que vai, de preferência, a pessoa que esteja na coordenação da ação, ou coordenação técnica, ou coordenação fiscal, que vai conversar. A gente vai chegar numa agência bancária, você tem que chegar lá e para quem é o maior aqui dentro. É o dono do banco, é o presidente, é o gerente, esse cara vai ter que nos receber. E olhar no olho dele. Estamos aqui por causa disso, papá. Bom, então tem que ter alguém que seja o cara que vai ficar acompanhando o gerente, até porque, normalmente, numa ação fiscal, eles fazem de tudo para levar a gente, né, primeiro para impedir a ação, depois para levar para o lugar que eles querem que a gente veja. Tomar um cafezinho. E tomar cafezinho, não sei o quê. Então a gente já... Bom, isso é uma coisa. Dentro da equipe tem que ter, normalmente, uma ou duas pessoas que vão entrevistar os trabalhadores. Entrevistar os trabalhadores. E a gente tem questionários, vocês vão ver aqui no manual, os diversos tipos de questionários que a gente usa. Entrevista com os trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser ouvidos. Isso faz parte do método. Alguém da equipe fotografa tudo. Faz parte do método. Tem gente falando, não pode fotografar. Pode. É prerrogativa da fiscalização fotografar. Porque é sigilo industrial, sigilo não sei o quê, não tem sigilo nenhum. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado, porque você vai fotografar uma agência bancária.
Não precisa, né, fotografar a agência bancária, cá entre nós, né? Mas você vai lá, fotografa, aí daqui a pouco tem um assalto, foram os caras que estiveram aqui, fotografou, passou. Então a gente tem que ter também o mínimo de bom senso, né? O que a gente tem que fotografar? Situações problemáticas, né? Por exemplo, situações dentro do ambiente de trabalho, porta de emergência sem saída, extintor fora do lugar, coisas desse tipo, mobiliário quebrado, né, fio desencapado, pessoas em posições totalmente... Então você fotografa aquilo que interessa, né? Não preciso ficar fotografando a agência, né? O cara, sabe? Tem que ter um bom senso aí, mas alguém fica responsável por isso. Depois veja que a equipe já está aumentando, né? Depois tem que ter alguém que vai fazer todo o fluxo do processo, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguém vai fazer os inventários todos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma equipe mínima, ideal, dependendo do ambiente, do tamanho do ambiente, é 8 pessoas, 10 pessoas ou até mais, tá? Não dá para você fazer uma boa ação de vigilância sem esses personagens aqui da ação, tá? Então isso tudo vai ser feito na fase preparatória, tá? São múltiplas as atividades que devem ser realizadas numa ação de vigilância. Então você tem que ter um planejamento com a adequação da equipe, tudo isso tem que aparecer, né? Bom, então olha só para a gente... Algumas atividades compõem a ação de vigilância: constituição da equipe, caracterização da demanda, coleta e análise de informações existentes. Claro, alguém vai ter que ir lá no escritório para ver os documentos, PCMSO, que é NR7, PPRA, NR9, afastamentos, CAT, atestados médicos, ASO, atestado de saúde ocupacional, tudo isso alguém vai estar fiscalizando ali, vai vendo e pegando cópia quando for necessário. Preparação, planejamento, ação, levantamentos, mapeamentos, observatórios, tudo isso, né, a gente vai ver detalhadamente no manual. Uma coisa importante que a gente sempre enfatiza é isso aqui, né? O reconhecimento da necessidade de participação e da articulação desses saberes na interdisciplinaridade é esse primeiro passo. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar com equipe, não tem sentido. Se você achar que sozinho vai resolver o problema da vigilância, não vai, né? Então você tem que trabalhar. Vigilância implica em equipe, e não em equipe. Então lembrar disso também, né? Bom, claro que dependendo do porte da ação, se eu for para um supermercado para ver todo o supermercado, para ver tudo, ou para um hospital, dependendo do tamanho do hospital, para ver tudo, eu vou precisar de uma semana de ação. Não é em 2, 3 horas que eu vou resolver aquilo. Agora, se a gente vai fazer um setor, ou vai fazer uma primeira inspeção, uma primeira ação de vigilância para depois continuar e tal, aí você pode restringir. Então tudo isso tem que ser planejado, né? E dependendo do tamanho do lugar que a gente vai, do tamanho do objeto, né? A questão do trabalhador, ele está presente na preparação e na ação também, né? E outros profissionais que também são fundamentais, né? O médico, engenheiro, enfermeiro, assistente social, ergonomista, epidemiologia, psicólogo, nutricionista. Enfim, vai depender do que a gente vai fazer, qual é o nosso objeto da ação. Se eu tenho, por exemplo, uma denúncia num determinado hospital que está tendo problema no raio-x, eu não entendo nada de raio-x, você entende alguma coisa de raio-x? Então eu não vou lá para lá de cara limpa, eu tenho que chamar alguém que entenda disso. Um técnico de raio-x, se possível vou chamar o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que controla raio-x, vou fazer, olha, isso é intersetorialidade. Nós estamos com uma denúncia de problema de raio-x, queríamos que vocês receberam essa denúncia. Não estamos sabendo nada. Pois é, então você se articula para poder levar alguém que tenha conhecimento para saber o que vai ser feito, né? Então é um pouco isso.
Então, olha, a questão do objeto. Essa ação que ela é interdisciplinar, né, ela tem um determinado objeto, que é aquilo que a gente falou ali, que é o objeto da demanda. Então, é em cima deste objeto que nós vamos fazer a ação de vigilância. Uma coisa importante é o seguinte: quando a gente vai fazer uma ação de vigilância, a gente tem um determinado conhecimento sobre ele, né? Só que com a ação cria-se um outro conhecimento, porque a gente vai obter informações que a gente nem sabia, muitas vezes nem sabia que era assim que funcionava aquele negócio. Só ali, conversando com os trabalhadores, observando o posto de trabalho, de que maneira que a atividade se desenvolve, é que a gente vai ter um outro conhecimento sobre aquele objeto. Isso é o que a gente chama de produção de um novo conhecimento. Então, o ato de vigiar é um ato de produzir conhecimento novo também. É o que está sendo dito aqui, tá? Olha só. Produzir um novo conhecimento. E na produção desse novo conhecimento de vigilância, o trabalhador, ele é o trabalhador, inclusive lá do local, não só o dirigente sindical, mas o trabalhador, ele é coprodutor desse novo conhecimento. Ele produz conhecimento junto com o técnico. A lógica da vigilância é um pouco essa. É a associação entre o conhecimento técnico e o conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico. Conhecimento científico do conhecimento da experiência. Técnico empírico, científico da experiência. Ou, como os italianos lá que propuseram um modelo de saúde trabalhador, né? Um deles, que é o Odoni, que é foi um dos principais intelectuais que ajudou a criar o modelo de saúde trabalhador italiano, a gente já viu isso também aqui, né? Ele dizia que é o saber sagrado do técnico, sagrado para a academia, né? Sagrado enfim, para os profissionais que se acham, né? Então, é saber sagrado com saber profano. Esse conhecimento sagrado e profano é um novo conhecimento que só se faz na vigilância porque você associa os trabalhadores que executam a ação, né, com os técnicos que analisam. Não há conhecimento novo nessa perspectiva sem a participação dos trabalhadores. Somente com a fusão desses dois saberes, que não é comum isso, tá? Não é comum. Vocês terem ideia, como é que a fiscalização do Ministério do Trabalho funciona? Ela pega a NR e vai lá e faz assim. É um checklist. A possibilidade de criar novos conhecimentos a partir disso é mínima. Agora, quando você vai com o trabalhador observar, inclusive observando aquilo que está na NR, mas outras coisas mais, aí você cria um outro conhecimento que serve inclusive para aprimorar a própria legislação. Uma interação que conversa, em diálogo, em escuta, para ter acesso aos sentidos do trabalho que só o trabalhador conhece, só pode ter acesso se ele disser. Exatamente. A produção do novo conhecimento é a junção do conhecimento do trabalhador com o conhecimento técnico. Isso é a criação do novo. Isso você só faz interagindo, né? Outra coisa que a gente chama atenção é que, ao se intervir sobre o objeto da vigilância, o Marx tem uma frase célebre, né, todo mundo conhece, que é: o trabalho transforma a natureza e o homem se transforma junto com o trabalho, transforma a sua própria natureza, né? Uma frase célebre do Marx, que é muito citada, né? Acho que todo mundo conhece. Então, as pessoas se transformam com o trabalho. No caso da vigilância, a gente coloca que quando você olha um determinado objeto de vigilância
consegue compreendê-lo, observa quais são os problemas que tem ali, e você consegue transformar aquele objeto, as pessoas que estão ali, né, vivendo naquele processo, naquele objeto, elas também se transformam. É um pouco isso, a ideia de transformação, o trabalho enquanto transformação da natureza é a própria transformação do trabalho que está ali. Então, a pessoa se transforma também nesse processo, né? Então, a ideia de que o sujeito da ação, as pessoas que são sujeitas da ação de vigilância, elas se transformam juntos, não tenham dúvida disso. Ninguém sai de uma ação de vigilância, principalmente quando ela é bem sucedida, né? Quando a gente consegue êxito, é igual, não tem como, tá? A ideia é que a gente tem uma transformação em todos os sentidos. Então é importante também pensar nessa transformação do objeto que o processo de vigilância possibilita. A outra questão é a intersetorialidade, como já foi citado também por nós ali. É preciso trabalhar com os diversos setores. Quando a gente está dentro do SUS, por exemplo, dentro do SUS a gente tem a saúde da família, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, o SEREST, a emergência, a UPA, né? A gente chama essa intersetorialidade de intrasetorialidade, tá? É uma forma de denominar, né, para simplificar. Então, mas lembrando isso, intersetorialidade é tanto para dentro quanto para fora. É intrasetorialidade quando é no dentro do SUS e intersetorialidade quando é fora do SUS, propriamente dito, tá? Bom, então a RENAST você já conhece, a gente não vai falar da RENAST, dos SEREST, né? A CIST é fundamental quando ela funciona, quando a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador funciona, o que é raro, né? Ela também participa das ações, a gente sempre convida. Bom, então seguindo aqui. Isso aqui é a citação do Marx, eu acho que vale a pena a gente ler. O trabalho é antes de mais um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem medeia, regula e controla a sua troca material com a natureza através da sua própria ação. Ele afasta a própria matéria da natureza como um poder da natureza. Ele põe em movimento as forças da natureza que pertencem à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, para se apropriar da matéria da natureza numa forma utilizável para a sua própria vida. Ao atuar por este movimento sobre a natureza fora dele e ao transformá-la, transforma simultaneamente a sua própria natureza. É aquilo que a gente falou. Então o homem se transforma ao transformar a natureza por intermédio do trabalho, né? E quando a gente transforma o trabalho, aí a transformação é mais radical. Uma coisa é transformar a natureza por intermédio do trabalho, né? Tem uma determinada forma. Outra coisa mais radical e mais, né, definitiva é transformar aquele trabalho de forma que ele não propicie a doença e a morte, né? Essa transformação, então, do homem que está ali é mais radical ainda, porque você vai transformar a própria natureza do trabalho. Vigilância é olhar, vigiar, né? Agora, é preciso saber olhar, né? Olhar para onde, olhar para o quê, olhar de que forma olhar, com que base de informação eu vou olhar, com que técnicas e métodos eu vou olhar, quais são as características e variações do trabalho que a gente vai olhar. Então, é fundamental que a gente tenha um método. Essa é a ideia que a gente está, né, batendo na mesma tecla, insistindo nisso. Então, olha só, quais são os elementos, componentes do trabalho que a gente chama a atenção? O processo, o ambiente, o posto, os meios, os instrumentos,
a força de trabalho, as operações, as atividades, os fluxos, os inventários e outras variáveis, sempre na perspectiva de entendê-lo como um sistema em que todos os componentes, todos os elementos que compõem o sistema têm interligação e interdependência entre si. Tudo aqui é interdependente. Se não tiver água, na hora que travar aqui a garganta, lascou. A gente vai ter que parar aqui a conversa, tem que ir lá procurar água, aí não tem água, o bebedouro está vazio, não sei o quê. Então, cada detalhe do sistema de trabalho, né, ele é fundamental, ele causa dependência dos outros e ele depende dos outros. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E na hora da vigilância, alguém até falou que entendeu o processo de vigilância como processo educativo. Realmente, a ideia da vigilância não é a ideia de você intervir com punição. A ideia não é multar, a ideia é mudar o trabalho, melhorar as condições. Claro que eventualmente, né, excepcionalmente, numa situação crítica, você tem que multar, que é um instrumento de coerção que a gente tem. Mas em vigilância de saúde do trabalhador, especialmente, a ideia da multa não é uma ideia que nos cative muito, não. O que a gente quer é transformar o trabalho. É um processo de educação impositiva, claro, né? E nesse processo de mudança de mentalidade daquele objeto, a gente coloca essa interdependência do sistema de trabalho. Tudo ali é interdependente. É preciso que, por exemplo, a organização do trabalho ela esteja atenta a essas questões. Não dá para o cara achar que... onde foi que eu vi ontem, uma coisa... Você entra no lugar, aquela coisa maravilhosa, aí você vai ver os empregados tem um quartinho, tem que comer em pé. Né? Porque não tem espaço, um lugar lindo assim que você vê, uma agência, sei lá de quê. Então, a maioria dos trabalhadores levam comida de casa. E isso não é considerado na hora de você configurar o espaço de trabalho. Geralmente acho que eles comem meio clandestinamente. Então, no lugarzinho apertadinho e com medo de serem flagrados porque estão ali daquela maneira, de maneira irregular. Isso é uma coisa grave. Quando eu estava fazendo análise ergonômica no Instituto Fernandes Figueira, a gente colocou uma discussão forte sobre isso e viu que quase 100% dos espaços de trabalho as pessoas criavam suas copas, apesar de ter uma determinação ao contrário, sem oferecer uma alternativa suficiente. Porque às vezes querem oferecer essa alternativa, mas aí tem um monte de probleminha nas alternativas que oferece. Porque a hora da comida, principalmente que você leva de casa, é uma coisa íntima. Então, isso promete a intimidade. Então, é um problema que tem que ser discutido com o coletivo para encontrar um encaminhamento. Né? Então, eu me lembro que isso criou um movimento e é um problema sério mesmo. Problema sério. As pessoas não vão comer ali, não se constrói, não se configura um espaço adequado para as pessoas, apesar de quase 100% delas. Adequado, minimamente humano, né? O cara tem que ficar num escondidinho ali porque não tem espaço. Então, numa ação desse tipo, você tem que mostrar que uma coisa depende da outra. Então, enquanto um sistema de trabalho, aquele elemento ali, ele é falho. Ele tem que ser modificado de alguma maneira, né? Então, essa ideia de sistema é um pouco isso, né? O que adianta lá um lugar lindíssimo, belíssimo, não sei o que o cara tem que comer em pé numa portinha, num quartinho escondido. Depois o cara vai sair de lá rindo, oi, tudo bem, atendendo o cliente, maravilhoso. Lugar, inclusive, que serve comida. Isso acontece também, tá? E eu fui tentar descobrir onde eles comiam e eu vi que não tinha um local específico. Aí o que eles faziam? Eles arrumavam, eles improvisavam espaços. Aí o espaço que eles improvisavam era dentro de uma sala de máquinas. E eram assim, motores de geradores de ar-condicionados. Então, assim, não era um espaço que eles tinham que entrar curvados e comer assim.
debaixo das máquinas. É isso, tá vendo? Num calor absurdo, escondido lá dentro, assim, um sótão, uma coisa bem escondida, bem enquanto o salão lá embaixo, aquela amplitude toda, todo aquele conforto. Vazio, provavelmente, né? Na hora do almoço. Na hora do. Eles desciam revoltadíssimos com aquilo, um distrato terrível. Agora imagine uma empresa onde do lado de lá come o pessoal que pisa no chão de fábrica e do lado de cá o pessoal do administrativo. A mesma comida, só que chegou um momento que aí o patrão foi lá um dia e viu aquilo e falou, mas por quê? Ele queria saber o porquê, quer dizer, ele não sabia o porquê, mas o pessoal, todo mundo, né, administrativo, lá de cá, e o pessoal peão, mão suja de grade lá de lá, na mesma comida, feita pelas mesmas pessoas, essa divisão do restaurante. O médico, ele come no refeitório, o restante, né, locais, come no outro. Comidas são diferentes, de fato. O médico e o cardápio é diferente. Então a ideia do sistema é a gente pegar aqueles elementos componentes e é só uma questão de nomenclatura, tá? Não é fundamental isso não, mas a gente, para facilitar, a gente utiliza a nomenclatura de subsistema daquilo que a gente queira dar um destaque. Por exemplo, ali naquela hora que a gente falou, subsistema refrigeração. Então a gente trabalha com a ideia de sistema e subsistemas, né? Conforto térmico, conforto térmico. Qualquer objeto de vigilância a gente pode fazer isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, um supermercado, então a gente vai ter um sistema supermercado, a gente vai ter vários subsistemas, né? Subsistema caixa, subsistema açougue, subsistema padaria, subsistema gôndola, subsistema, né? Enfim, é uma forma de se denominar, tá? Uma coisa também que queria chamar a atenção é que a gente, quando trabalha a produção de bens, né, materiais, a gente também trabalha serviços, né? Então, por exemplo, um hospital, ele não produz bens materiais, ele produz serviços, né? O comércio não produz o bem material, ele vende, então ele produz um serviço. Então, essa ideia de bens e serviços também é importante a gente destacar no processo de vigilância, porque o bem material, ele tem uma lógica de processo de trabalho diferente do bem imaterial, que é o serviço. Quando a gente vai analisar o processo de trabalho de um bem material, você tem uma corporificação muito mais, né, o próprio nome diz, uma materialidade maior daquele bem que vai ser produzido, que é um objeto, né, concreto. Agora, o bem imaterial, o serviço que é produzido em alguns estabelecimentos de trabalho, o setor terciário da economia que produz, aí você trabalha com muito mais subjetividade daquele serviço que é oferecido. Então, a interação entre aquele que recebe o serviço e aquele que oferece o serviço, ela é muito maior. Então, tem uma relação diferenciada, né? Por exemplo, a educação, o processo de ensino, ele produz serviço, né? A gente aqui, tudo bem, está vendendo peixe, mas é um peixe que, né, é verbal, não tem nada concreto. Então, essa interação, a ideia de produção de serviços é uma ideia que interage muito fortemente com a pessoa que recebe aquele serviço. Isso tem que ser levado em conta na vigilância. O cara que está na fábrica sozinho, ele não vê quem vai comprar, certo? Está lá produzindo o seu parafuso, sua cadeira, não sei o quê, e pronto, saiu dali e vai para casa e tal. O cara que está trabalhando com oferta de serviço é outra lógica, é o bancário, né, é o professor, é o médico profissional de saúde, é o caixa do supermercado. Então então é importante também a gente levar em consideração essa interação entre o bem material e o bem imaterial, porque a relação que se estabelece
do trabalhador com a pessoa que está recebendo aquele resultado, aquele serviço, ela também causa adoecimento, né? Ela é passível de causar adoecimento. E como é que a organização do trabalho, ela entra nessa relação? Isso às vezes é muito mais complexo, né? Preciso estar atento a isso também, tá? Então, os bens materiais, produtos, são materialização de processos em que as matérias-primas são transformadas, né? Então, algo concreto que a gente pode embrulhar e levar para casa. Você vai lá, compra, né? Agora, no caso dos bens imateriais, cujos produtos são serviços, o que está em jogo é a natureza de coisas que são transformadas em objetos abstratos, de consumo subjetivo. Você não vai embrulhar e levar para casa a aula. Você leva para casa a jarra d'água. Então, é complicada essa relação. Então, é uma situação relacional entre sujeitos envolvidos. O que levamos para casa sem embrulhar é o sentido positivo ou negativo do serviço prestado. Então, um trabalhador que está comendo lá em pé ou agachado, não sei o que, na hora de servir o cara lá, né, na mesinha bonitinha do restaurante chique, ele vai ter uma postura diferenciada. A gente não pode chegar e achar que aquele cara, ele é, né, um trabalhador, né, que atendeu mal porque ele é um safado, né? Então, essa situação relacional ela tem que ser levada em consideração a partir dos elementos que a gente descobre na vigilância, entendendo essa integração entre os diversos componentes do sistema. É bom levar também isso em conta, né? Por isso é importante a gente se preparar para a análise do objeto. Bom, atividade fim, atividade meio, também é uma coisa que aparece aqui e nós também vamos sempre estar atentando para essas atividades fim e meio, né? Aqui tem vários exemplos, né? Acho que vale a pena vocês lerem depois com calma esse material. Então, a leitura é bem simples, né? Quando a gente pensa em sistema, a gente está falando em rede, né? Igual o Sistema Único de Saúde. É uma rede, né? É isso, sistema é rede, a ideia de rede, dos elementos, né? Bom, e aí entra a ideia de falha. Isso é uma coisa importante para nós, tá? Vigilância e pensar em falha. Eu tenho vários componentes aqui, né? E tenho um dos elementos componentes do meu sistema de trabalho é o elemento humano, é a força de trabalho, né? Que pode falhar, todo elemento, né? Todas as pessoas podem errar. Errar é humano, já dizia lá o provérbio, né? O que acontece é que o erro humano, ele não é um problema exclusivo do trabalhador. O erro humano num sistema de trabalho, ele é decorrente de algum problema anterior. Por exemplo, se faltar ar-condicionado, como a gente estava falando, subsistema, né, refrigeração aqui na sala. O problema é do ar-condicionado? Pode ser por quê? Aí o que eu faço? O problema do ar-condicionado, o problema é seu, entendeu? Né? O problema não é do ar-condicionado, é de quem ou comprou o ar-condicionado de qualidade ruim, ou a manutenção não está ruim, ou a luz caiu, ou ele queimou, ou não sei o que. Então você tem. Então, este componente, para análise de sistema é pensar isso. Este componente ar-condicionado, ele teve uma falha. Tudo bem, natural, sem problema nenhum. Pode falhar, pode acabar a luz, pode faltar água, o professor pode ficar rouco. Enfim, se falhar, essas coisas podem acontecer. Posso me enganar, não sei o que e tal. A falha é decorrente do problema do sistema. O
o grande problema nosso é que quando o trabalhador falha, ele é culpabilizado por aquela falha. E isso é, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista, enfim, de uma análise séria do trabalho, isso é um equívoco, é um erro. É um erro. Além de ser uma coisa perversa, muitas vezes, essa análise que diz que o trabalhador, por exemplo, cometeu um ato inseguro, a gente não aceita isso. Não existe para nós. Ato inseguro é uma palavra uma expressão que a gente não aceita. Porque todo trabalhador que erra no trabalho, ou que comete uma falha humana, que é natural, ele comete aquilo por alguma razão anterior. A não ser que ele faça de propósito. É diferente. Aí é sabotagem, aí é outra coisa. Mas nós estamos tratando de erro. O cara perdeu o dedo na máquina. Isso aí é falha do sistema. É assim que a gente fala. O sistema tem problemas. Se eu tenho problema no ar-condicionado, isso afeta o sistema como um todo. Eu tenho que resolver este elemento. Se eu tenho um problema de falha humana, aqui eu tenho que resolver o problema de por que aquela falha humana aconteceu. Foi treinado? O material que está usando é de boa qualidade? A máquina tem sistema de travamento? Né? O andaime estava seguro? Enfim, aí vai sendo as milhas. Né?